Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. A gente vai continuando nossa série de vídeos aí sobre o Faroeste com Red Dead Redemption, dessa vez já com Red Dead 2. E eu e o professor Cláudio vamos discutindo aí sobre os índios, a questão do ouro e também a gente não pode deixar de falar dos búfalos e da importância que os búfalos têm para os vários grupos indígenas lá. A gente também passa por Trilha das Lágrimas, por vários outros temas. No finalzinho tem uma referência de rock and roll, sim, rock and roll está de volta no História com Jorge, já não era sem tempo. E vamos ver aí no final se o Cláudio consegue ou não fazer a saída do vídeo. Fica aí para a gente descobrir, beleza? Um abraço para todo mundo, aperta o seu cinto aí, se segura na cadeira aí, partiu aula de história, galera! What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country, they lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? What happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. All life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Então, galera, simbora para um episódio praticamente inteiro sobre questão indígena e ouro, né? Convém lembrar alguns marcos históricos legais aí. O primeiro deles é que os Cherokee vão ser protegidos por lei em 1791. Essa proibição de exploração nas terras deles e de demarcação de área urbana e fazendas, enfim, terra indígena, vai ficar de pé durante um tempo, mas o ser humano e a ganância atropelam o bom senso e aquilo que havia sido combinado entre as partes. Por quê? Vai acontecer a descoberta do ouro em terra Cherokee em 1829. E aí, não por acaso, em 1830, um aninho depois, descaradamente, ato de remoção indígena. E o ato de remoção indígena não precisa nem explicar o que é que ele faz. O próprio nome já O pronome sugere, já entrega aquilo tudo. Alguns anos depois, em 1838, a gente vai ter um evento conhecido como Trilha das Lágrimas, que vai ser uma migração forçada de indígenas, cuja terra vai ser desapropriada, né, passa para a mão do governo e depois para investidores privados. E esses caras vão caminhar forçadamente numa marcha militar, alguns milhares de quilômetros. Depois eu posso fuçar e botar a quantidade certinha aí para vocês no vídeo. E por que chama Trilha das Lágrimas? Porque os indígenas falam que
o choro e a tristeza foi tanta que alguém que estivesse tentando rastrear aquele grupo bastava seguir as gotas no chão molhado que conseguiria chegar ao local para onde eles foram levados. É bem intensa essa história. Vou botar umas imagens passando aqui no fundo sobre a quase extinção do búfalo. Para a grande maioria dos grupos indígenas de planície, esse animal era tido como mágico, né? Existia aos milhões e era plenamente aproveitado no sentido do couro, da carne, enfim, das N propriedades que eles têm, mas ele foi praticamente extinto, né? Na virada para o século XX. Então rola aquele lance das reservas depois e atos de proteção do búfalo. E eu acho que o ponto central aí, voltando um pouco, né, é a gente discutir o ouro. Por que o ouro nessas regiões e como a sede pelo ouro não pode jamais ser separada do massacre? Eu acho que é justo chamar de genocídio, né? Sim. Do genocídio com relação aos indígenas. Lembrando aí do Dan Brown, do D. Brown, do Enterre Meu Coração na Curva do Rio, né, que é o Bury Me by the River, em português, sobre a Batalha de Wounded Knee e vários problemas lá. Mas enfim, simbora, meu querido geógrafo, rios, ouro, indígenas e a Califórnia e tudo mais. Muito interessante a gente pensar por que naquela região dos Estados Unidos eles encontraram ouro. A gente não pode esquecer que o tipo de relevo que a gente encontra lá é daquela categoria de dobramentos modernos. Dobramentos modernos é uma macroestrutura do relevo que vai se formar sobre embasamentos cratônicos ou cristalinos, onde a gente vai encontrar o quê? É uma grande cristalização de minerais metálicos e cristalinos, ou seja, se um dia vocês quiserem achar ouro, vocês vão ter que procurar o quê? Um embasamento cristalino, um dobramento seja moderno. Lá o que isso for. Ou um cráton, beleza? Lá na bacia do Mississippi, Missouri, por exemplo, como é uma área de planície, não tem ouro. Eles encontraram o que lá? Petróleo, beleza? Por quê? Por causa do tipo de sedimentação de camada, enfim. Mas é muito interessante analisar que eles encontraram ouro naquela região por causa do tipo de formação geológica que existe lá. Então, no caso que o Jorge falou pra gente, coincidentemente esse ouro, aliás, infelizmente esse ouro estava debaixo em terras indígenas, né? E aí, cara, como o ouro até aquele momento era considerado que a riqueza em estado puro, né? Porque era uma moeda de troca ali que você podia utilizar praticamente estado puro. Se os índios eram um empecilho à exploração do ouro, então vamos descer lenha na orelha. Até porque os índios, eu não sei, se não me falha a memória, Jorge, os índios americanos ali da América do Norte, eles não tinham prática de mineração, né? Diferente ali dos da América Central, né? Porque os incas, os astecos, mas eles tinham prática de mineração. Ouro e tal. Isso facilitou muito a vida dos espanhóis, né? Demais. Porque eles já sabiam a fonte, encomenda né? e tudo mais para ser usado. E aí, mas esse tipo de uso do ouro não havia lá pelas tribos indígenas da América do Norte. Enfim, então foi necessário remover essas tribos aí para se abrir caminho para febre do ouro, o que intensificou ainda mais essa migração para o oeste, porque antes se a promessa era, você pode conseguir uma terra, de terras, agora antes era só ocupação de terra, ou seja, o cara tinha que trabalhar e muito se defender de indígena para conseguir fixar alguma coisa ali. Agora quando falar, ouro, riqueza em estado puro, então agora vale a pena a gente ir, vamos pegar em arma, eu vou virar milionário, né, cara? Eu vou achar um torrão de ouro gigante, A mineração ela traz muito essa coisa de riqueza instantânea, né? A gente vê, por exemplo, Serra Pelada no Brasil também, era uma coisa maluca, né? E o interessante é que a mineração, assim como teve no Brasil também, salvo as diferenças territoriais, é um catalisador de processos de urbanização também, né? Porque onde você tem uma lavra rentável, isso gera demanda pelo quê? Pela criação de uma infraestrutura, de fiscalização por parte do Estado, de produção de alimentos, e de serviços urbanos também, né? Aí depois isso vai gerar, por exemplo, necessidade por saneamento. Vamos ter que lotear a terra porque tem muita gente vindo. Como é que vai montar esse novo bairro? E a coisa Ou seja, quanto mais riqueza se produz, mais o Estado é exigido para poder organizar o processo ali, né? Porque afinal de contas, senão o pessoal vai ficar se matando ali e aí não ia sobrar nem índio, nem colono, nem ninguém. Nem nada. Então, e aí voltamos à estaca zero. Exatamente. Pra gente resumir esse episódio, vou colocar bem aqui no meio aqui a pintura do John Gast. Essa pintura chama American Progress. É um classicão para alunos de ensino médio, já caiu acho que em todas as provas de vestibular de todas as da galáxia, com todas as perguntas que você quiser pensar aí. E bem fácil de entender. No meio tem essa moça levando a lei, né? Ela carrega no braço
o livro da Constituição, as leis escritas e tudo mais. Na outra mão ela vem puxando um fio que pode ser ou de telégrafo ou de energia, não sei. Segundo a Revolução Industrial é um fio, cara, na outra mão. E atrás dela vem vindo os trens e tudo mais. Na frente da moça tem aquele vagãozinho com o station wagon lá, o vagãozinho gente, como chama? Com um toldo, aquele toldo branco da famíliazinha. Aliás, um parêntese aí para fazer a propaganda do Oregon Trail, que é um jogaço, dá para você jogar no browser. É um jogo sobre colonização do Oeste e você vai com a sua família num vagão desses. E aí quebra a roda, tem picada de cobra, você tem que achar comida, tem não sei o que. Baita jogo de sobrevivência. Ele é um roguelike, né? Toda vez que você morre, ele reseta o jogo, gera os eventos randomicamente e você vai jogando de novo. Muito legal. E vale a pena demais jogar. Na parte mais abaixo, voltando aí pro John Gast, a gente tem colonos, né? Vindo, arando a terra, com cavalos e tudo mais. E na outra extremidade a gente tem índios fugindo a cavalo e tal. Lá no fundo, né? Isso, mais ao fundo e tal. Agora, repara bem como o jogo de luz e sombra desse quadro é muito bem feito, porque no lado que está claro é o lado do progresso, sacou? É o lado da civilização, do border, que a gente falou no vídeo passado, das 3 colônias originais. E no outro lado é o lado da barbárie, da selvageria, tal, onde está tudo escuro, né? Então o próprio pintor lá no século XIX já brincou com essa ideia, uma de progressão também. Isso. É o próprio nome da obra, o próprio né? cara, o progresso americano. A ideia de progressão, sacou? tá levando a luz, isso, né? A mulher virgem, pura, casta, Sim. que é o progresso branca. Então, né? Enfim, tá aí o resumão do que a gente tinha para dizer hoje. E interessante é que toda vez que a gente digita, por exemplo, no Google, Destino Manifesto, se pesquisar a imagem, aparece sai o John Gast. Pintura, né? Toda vez. Só lembrando aquela questão do Destino Manifesto, que eu esqueci de citar o nome, a primeira vez que a nomenclatura Destino Manifesto apareceu, sim. Né, como ideologia político-religiosa, foi em 1845, no editorial do jornalista John L. O'Sullivan. Né? Se tá certo? Bom, tá bom, foi. Tá bom? Mas apesar desse nome ter aparecido apenas em 1845, esse embasamento de levar o progresso, levar a salvação, levar a dignidade para os territórios que estavam sendo incorporados aos Estados Unidos já era uma coisa um pouco mais antiga, né? Então, na verdade, esse cara, qual foi o método desse cara? Foi criar o nome que designava aí ele esse deu o nome movimento. Pro boi, né? Ele deu o nome ao boi, cristalizou um processo que estava... Deu o nome à criança, mas não foi ele que pariu a criança. Já é antigo. A criança já estava ali com 60 anos, ali, então... Sim. Né? Mas eu acho que aquele negócio assim, ele vê um processo histórico acontecendo, vai lá e batiza, de alguma forma chancela. E é difícil, assim, acho que para vocês historiadores tem mais consciência disso do que o geógrafo, né? Mas enxergar processos históricos requer um certo distanciamento, né? Também. Geralmente tudo quanto é coisa no mundo exige o quê? Que você se aproxime muito, mas a história às vezes funciona mais quando você tem um distanciamento temporal. Acho que clareia um pouco mais aí alguns aspectos. Tem duas coisas aí. O primeiro lance assim, a gente precisa, muitos historiadores usam muito isso, que são dicionários de conceitos históricos, que eles vão explicar pra gente como é que surge uma palavra, sei lá, feudo ou destino manifesto, como é que essas categorias que a gente usa como ferramentário surgem. E a segunda é esse lance do distanciamento da necessidade que a gente tem, até para às vezes ver o processo todo, né? E aí, apesar do afastamento, eu queria lembrar da citação de um cara chamado Jacques Revel, que é um historiador francês. Ele tem um livro chamado Jogos de Escalas. E aí ele brinca com a ideia da escala, que ele fala assim, para o historiador ou para o cientista social em geral, é muito importante a gente saber fazer o distanciamento do micro para o macro. E como isso, diz o Revel, isso gera efeitos de conhecimento diferentes. Exatamente. Que às vezes tem coisa que você perde quando você está só numa dimensão ou só na outra. Exatamente. E como tudo no História com Jorge tem uma tendência de terminar em rock and roll, e a gente não falou em nenhum rock and roll dessa vez. É mesmo, né? Nessa série, por enquanto. Falando sobre olhar para trás, tem uma citação do Megadeth, cara, grande Megadeth, em Sweating Bullets, que eles falam hindsight is always 20/20, ou seja, o olhar para trás é sempre uma visão 20/20. Mas aí, como é o Dave Mustaine, ele gosta de brincar, então ele diz hindsight is always 20/20, but looking back, it's still a bit fuzzy. Ou seja, o meu olhar para trás é 20/20, uma visão perfeita. Mas olhando bem, a coisa ainda estava meio embaçada.
sabe? Então ele não tem uma memória plena, o que me lembra lá o Jorge Duby e tantos outros medievalistas, quando eles dizem, e essa a gente tem que guardar, eu falei isso em sala de aula direto, que a história é escrita em cima dos farrapos de memórias. Mas nem todas as falhas nesses farrapos são acidentais. Beleza? Essa foi cabulosa, não foi? Então, com essa... Vou até embora depois dessa. Minha presença aqui não é mais Acabou, necessária. né? Acabou, velho. Acabou. Então, com essa a gente fecha, galera. Um abração pra todo mundo e... Posso fazer? Pode fazer. Eu desisto, velho. Vamos lá. Racha de estudar. E você não desejou tudo de bom? Não mandou um abraço pra ninguém? Não, tem que estudar mesmo. Tem que desejar tudo de bom, Então, não. tá bom, gente. Racha de estudar aí, viu? Falou. Falou.